Olá, olá! Estamos ao vivo aqui para fazer uma entrevista com uma nutricionista que floresceu para a nutrição materna infantil. Uma nutricionista que está mais segura para os seus atendimentos, sendo bem remunerada e reconhecida como Nutri de Crianças, né? Durante toda essa semana, ao meio-dia, eu trago aqui uma Nutri que está aí trabalhando com crianças para ela contar para gente a jornada dela com a nutrição infantil. Hoje, a nossa convidada é a Roberta. Estou muito animada para poder ouvir a Rô, porque ela tem uma história que eu tenho certeza que vai inspirar várias de vocês. Lembrando, né, que a gente está fazendo aqui uma jornada de aquecimento para a Semana NutriKids 2.0. A Semana NutriKids, ela vai ser aí os primeiros passos para você conhecer uma metodologia inovadora que encanta as famílias, que gera adesão ao tratamento, que te deixa também mais segura para atender crianças, tá certo? E bem, tô vendo que nossa convidada já tá por aqui. Vou colocar ela pra dentro da live. Maquiada, que essa mulher tava muito linda ali nos stories. Eu falei, ah, não, eu vou linda também. Quer ver? Ó, vocês vão ver. Na hora que ela entrar, ó lá como ela está linda. Oi, Oh, tudo bem? tudo bem, e você? Eu estou bem, graças a Deus, tudo em ordem. Brigadão de estar aqui. Eu sei que tá um corre-corre, né? Vou É, ser objetiva com você, viu? Pra gente poder aproveitar todo esse tempo. Porque eu não. falo que assim, meu papel é investigar a vida de vocês agora, sabe? Poder tirar aqui vários insights para o pessoal te conhecer. Pra gente começar, por favor, quem é você? De onde você está falando? O que você faz atualmente? Tá, vou apresentar um pouquinho. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo convite, né? No meio de tantas alunas, eu fui uma das escolhidas. Me sinto honrada. Então, minha voz está até um pouquinho fanha, que eu estou, né, numa crise alérgica, mas está tudo certo. Não reparem a minha voz. Então, eu sou a Roberta, eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, né, para quem não conhece. Eu sou Nutri Materno Infantil, sou formada há pouco tempo, formei no final de 2019. Eu tenho 32 anos, mas essa é a minha segunda graduação, né? Eu já, minha história é um pouco parecida com a da Gabi, que foi a sua primeira aluna, né, na live. Uhum. Eu sou engenheira também de formação, né? Minha primeira formação foi engenharia civil. E aí eu cheguei até a fazer mestrado, cheguei a dar aula, e aí não era realmente aquilo que me encantou, né? Que me conquistou. E aí eu resolvi realmente entrar para fazer nutrição. E eu acho assim muito importante falar que para nunca desistirem, né? Assim, mesmo assim, eu já tinha 28 anos, né? 27, 28 anos quando eu entrei nessa segunda graduação. Mas eu acho que a gente entra com uma cabeça muito diferente da primeira graduação. É impressionante. Assim, eu acho que realmente é o aluno que faz a faculdade, né? E não a faculdade Uhum. que faz o aluno. Porque eu era aquela aluna que perguntava, que enchia o saco dos professores para tirar dúvida, para perguntar. Eu acho que os outros, né, os adolescentes que entraram na primeira graduação, 17, 18 anos, deviam me achar insuportável. Lá vem essa menina de novo perguntar. Mas eu sempre, né, perguntei, me destaquei, procurei sempre fazer é, como é que fala? Iniciação científica, né, ajudar os professores. Então, eu sempre procurei me destacar. Eu acho isso que foi importante para eu absorver, né, todo o conteúdo que eles tinham para me passar. Uhum. Porque eu acho que é importante falar isso para nunca desistirem, né, da onde quer que vocês estejam, assim, né, se está começando agora, se já tem outra profissão e não está feliz, para realmente correr atrás daquilo e buscar. E é muito legal quando a gente escuta isso, né? Porque existe uma tendência de se achar que a primeira graduação que você escolheu é a graduação que você vai, né? A profissão que você vai ter que levar para o resto da vida. Ou então até fez graduação em nutrição, mas começou atendendo, sei lá, na área esportiva, então vai ter que levar isso para o resto da vida. E não é bem assim, né? A gente tem como tomar outros rumos aí no caminho. E no fim, como é que você foi parar na nutrição infantil? Que foi fazer nutrição já pensando em nutrição infantil? A nutrição infantil veio durante a graduação? Conta um pouquinho de como que foi essa escolha para você. Então, eu sempre amei criança, né? Sempre gostei muito de criança. E quando eu entrei na nutrição, realmente, assim, eu sabia que eu não queria trabalhar com esporte, emagrecimento, isso eu já sabia. Então, a área, assim, que faltava e que eu amava era a nutrição infantil, materno-infantil. Então, eu já comecei, já, né?
dando minhas prioridades para a nutrição materno-infantil. E também, né, nesses anos de graduação, né, eu não esperei acabar a graduação para começar a fazer cursos, para começar a investir, né? Eu já durante a graduação, como eu já tinha entrado um pouco mais velha, eu falei, não, agora eu tenho que, né, fazer tudo enquanto eu estou aqui estudando, né? E aí eu fui, participei de congressos, né? Eu ia muito para São Paulo, para o Ganepão, para o congresso da VP. Então eu fui praticamente todos os anos nesse congresso, fazia as feiras da faculdade. E aí eu fui me identificando muito com essa área de materno-infantil também, porque eu já era apaixonada por criança, né? E aí eu acabei que no final, no último ano da faculdade, eu fiquei grávida, né? E foi assim, eu me formei, eu tive neném em novembro e eu me formei em dezembro. Ou seja, eu me apresentei no Ah, tava projeto com final. recém-nascida. Eu fui para a faculdade, eu lembro até hoje que eu fui para a faculdade, minha mãe foi comigo, minha mãe tá até aí assistindo. Ela foi comigo, com minha neném, né? Ficou lá fora esperando, caso ela precisasse mamar, né? Eu ia sair, mas deu tudo certo para defender meu projeto final. E com ela, assim, recém-nascida. E realmente foi um desafio, né? E depois que ela nasceu, eu fui me apaixonar mais ainda pelo esse universo da nutrição materno-infantil, porque eu passei por diversas dificuldades com minha filha. Hoje ela tem 1 ano e 8 meses. No começo, porque ela é a PLV, né? Agora já está até atingindo a cura. E aí eu me vi naquele universo assim, meu Deus. Agora eu sou nutricionista, mãe de uma criança PLV que precisa de uma ajuda. E aí eu fui procurar outros profissionais e vi que aqui na minha região tinha, assim, não tinha muitos profissionais que eram específicos dessa área, né? Principalmente do PLV. Eu não achei muitos profissionais. Eu falei, gente, então eu vou estudar, eu vou me destacar nessa área, né? Porque como eu procurei e eu não vi tantos profissionais, mesmo eu acho que mesmo se eu tivesse visto, eu acho que tem mercado para todo mundo, até, né? Uma coisa que você falou, tem quantas, não sei quantas mil crianças para um nutricionista materno infantil, então tem 9.000 por exatamente. baixo. Isso, o cálculo dos 9.000 é um cálculo que eu acredito que é um cálculo por baixo, né? Porque a gente não tem precisamente quantas nutricionistas materno-infantis existem, mas a gente sabe quantas nutricionistas na área clínica. E a verdade é que a grande maioria não atende crianças, né? A grande maioria tá em emagrecimento, esporte, não. Então é um chute por baixo, assim. Eu acredito que é muito mais que isso. E aí é até legal você falar que, tipo, fui procurar e não achei tantas referências aqui. E você tá numa cidade grande, né? Tipo, Niterói. Não, a gente não tá falando, sei lá, o interior do interior do interior, que aí, de fato, talvez você não vai encontrar um profissional facilmente, assim, que atenda crianças. Porque, de fato, é um mercado que ainda tem muito para crescer, né? Eu vejo isso. E, Flor, eu queria que você contasse, assim, você me conheceu, você lembra quando, como ou não? Você lembra? Então, eu acho que assim, logo depois que eu me formei, no final de 2019, né, eu tive minha bebê, aí eu fiquei naquela imersão ali dos 4 primeiros meses, mãe, né? Eu não queria saber de nada, falei, vou curtir esse momento mãe, porque eu também passei por muita dificuldade na amamentação, tive depressão pós-parto, enfim. Depois desse período, eu falei, não, agora eu vou começar a procurar os cursos na área materno-infantil. E eu acho que quando eu fui procurar mesmo na internet mesmo, no Instagram, você apareceu para mim, né? Primeiro eu fui no Brincar de Comer. Primeiro curso que eu fiz seu foi o Brincar de Comer. Aí logo no primeiro mês, eu acho que surgiu a oportunidade para o coaching. Aí eu falei, ai meu Deus, coaching, será que tem a ver com coaching? Aí eu pensei, né? Claro que tem a ver, porque a gente não pode tratar uma criança, né? Por exemplo, que a gente aprende na faculdade. A gente só aprende a teoria. Não adianta nada a gente saber, né, que a quantidade de carboidrato a gente tem que ali ficar em 50, 55%, a quantidade de proteína, a quantidade de gordura. Se a mãe senta aqui na nossa frente e fala assim, Nuti, meu filho não come uma colher, ou meu filho come 2 colheres. Adianta eu passar para essa mãe, para essa família, um cardápio, né, todo lindo, todo perfeito, com os macro e micronutrientes? Não adianta, né? Porque a criança não vai comer. Então eu falei, realmente, a gente tem que procurar.
eu tenho que procurar ferramentas, eu tenho que procurar trabalhos, né, que eu possa ajudar essa família da melhor maneira. E aí foi aí que eu comecei realmente o coaching e me ajudou muito, assim, né? Porque o final do ano passado, que realmente eu comecei em julho, né? Eu acho que eu sou da turma 7 que começou no meio do ano. No meio do ano Turma 7, final de agosto. agosto, final de agosto. Aí eu comecei, final de agosto. Quando eu comecei, eu já comecei aqui em Niterói, na minha cidade, a procurar algum consultório para que eu pudesse atender, né? Como eu não tinha minha sala, como eu não tinha meu consultório. Só que eu já tinha a pretensão de ter o meu espaço. Desde que eu me formei, eu já fui guardando, já fui, né, com essa pretensão mesmo de abrir o meu lugar. E aí, no início, eu procurei um consultório de um pediatra, que ela até me recebeu super bem aqui em Niterói, até tenho muito a agradecer a ela. E eu comecei a trabalhar com ela. Só que lá eu tinha um horário, um dia na semana, né? Era toda quinta-feira. E o consultório era todo montadinho, mas era montadinho para pediatra. E aí, no decorrer dos atendimentos, eu fui sentindo falta de ter alguns recursos, né, enfim, para conduzir o atendimento para a criança. E aí, até eu levei muitas ferramentas, né, do coaching que me ajudaram muito, porque são ferramentas, né, de papel que a gente consegue levar para todos os lugares. Mas eu também senti falta de ferramentas físicas, assim, né? Como aqui no consultório tem minha cozinha, Ah lá, ali minha atrás, não sei se vocês hortinha estão para vendo, criança, né? minha cozinha, minha geladeira. Eu fiz todo o consultório mesmo voltado para a criança, para o lúdico, né? E aí eu Ficou muito lindo, comecei, aliás. muito colorido, foi tudo assim. Ele é muito Eu lindo. imaginei, né? Eu que montei, pensei. E aí, quando foi mais ou menos novembro do ano passado, eu tinha começado o coaching em agosto, setembro, outubro, novembro, já estava começando a vir mais pacientes. E como lá eu estava acabando ficando limitada de horários, não estava valendo a pena sublocar outro dia, né, para eu botar mais pacientes, sendo que eu tinha uma sala que estava desalugada. Eu falei, cara, então vou montar lá. Montei. Eu pensei, sozinha, será que eu vou dar conta de pagar os gastos que eu vou ter? Mas aí eu fui, na cara e na coragem. E aí, ano passado, assim, final do ano, foi muito conturbado, né, na minha vida. Veio Covid, eu perdi meu pai de Covid, então foi assim, foi um final de ano horrível. Mas aí em janeiro eu falei, não, eu vou me reerguer, porque o que meu pai queria era ver isso aqui, eu tenho certeza. Então eu falei, eu vou me reerguer, pedir força, pedir, pai, manda força aí, que você vai me ajudar. E aí eu comecei, em fevereiro, em março o consultório estava pronto. E aí eu já fui abrindo a agenda. Tem 1, 2, 3. Primeiro mês, assim, em março desse ano, eu acho que eu atendi uns 5 pacientes no mês todo. Ai, meu Deus do céu. Ah, e Pelo agora? menos consegui pagar o condomínio, né? Aí o Uhum. mês seguinte, condomínio e a luz. Aí tem uns 2 meses pra cá que a agenda, assim, começou a encher, 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 encher. Semana passada, que foi assim, né? O áudio eu atendi 15 pacientes em uma semana, que era a minha meta desde o início. A minha meta inicial, quando eu comecei o coaching, eu tenho lá, né, nas metas que a gente faz, atender 15 pacientes semanal, que daria 60 pacientes mensal, né? Que é o que eu queria para mim nesse momento. E eu consegui chegar na semana passada nesse marco, assim. Foi bem emocionante, assim, foi bem legal, né? Eu acho que eu tô indo no caminho certo e eu também sempre peço feedback das mães, né? Sempre depois das consultas eu peço feedback, mando até um formulário. Aí depois até no final eu vou ler um feedback que eu recebi semana passada, que eu acho que mostra tudo que uma nutricionista materno-infantil realmente tem que passar nas consultas. Sabe, Flor, que você estava falando por aí, eu não. Eu sempre falo muito dessa história do florescer na nutrição materna e infantil, né? Eu acredito que tem tempo para plantar e tem tempo para colher. Que, tipo, colheita é inevitável. Uma hora ou outra você colhe, né? Algumas colhem um pouco mais depressa, outras têm um tempo um pouco maior para colher, mas no fim, colhe. A gente tem aluna que, sei lá, em um mês conseguiu passar de, tipo, a Lu, que saiu de 2, 3 pacientes para 27. A gente tem aluna que levou um ano para fazer isso, né? E depende muito da história, do empenho, do local e tudo mais. Mas tem uma coisa que eu acho muito bacana, porque você tem pouquíssimo tempo de formada, né?
e bem no meio da pandemia, assim, sabe? Que é aquele momento que você fala, poxa vida, nossa, eu precisava agora começar, né? Na cabeça das pessoas geralmente é assim, eu precisava atender muito agora para as pessoas começarem a me conhecer, mas como é que eu vou fazer a minha divulgação? Como é que eu vou me fazer conhecer? O que é que eu vou fazer agora para as pessoas começarem a vir até mim se tá todo mundo meio enclausurado, assim, né? Tá em casa, tá evitando às vezes de sair. E mesmo assim você foi crescendo. Eu queria escutar um pouquinho de como que foi essa sua perspectiva, tipo, o frio na barriga de abrir o consultório novo, porque eu imagino que dê, né? Sair de lá, no pediatra estava indo tudo bem. Eu queria entender como que você lidou com esse processo de, poxa vida, primeiro mês, 5 pacientes ali, para conseguir de fato se manter firme e forte na sua divulgação e no seu crescimento para chegar nessa meta que era o que você tinha estabelecido. Conta um pouquinho assim que passa aí na cabeça da Roberta, o que a Roberta vai fazendo nesse caminho para ir construindo, enfim, o passo a passo para chegar até esse resultado. Então, eu acho que o frio da barriga e o medo sempre dá, né? Eu lembro que da minha primeira paciente foi online, nem fui lá no consultório da pediatra, foi online logo no início da pandemia. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E eu acho assim que a gente tem que mostrar confiança, né? A gente sabe, só que às vezes a gente fica com aquele medo, é normal, né? Dá um medo, dá um frio na barriga. Só que se a gente passar confiança para a pessoa vai acreditar naquilo que a gente está falando, né? Ela vai internalizar aquilo como de fato uma verdade. Então, eu acho que a segurança é muito importante. E o frio da barriga com certeza dá. No meu primeiro dia de consultório, de receber, né, a pessoa aqui no consultório, né? Eu acho assim, e o planejamento também, né? Por exemplo, naquele mês, né? Primeiro mês, eu atendi só aqueles pacientes, liguei agora. Frio na barriga acaba intensificando mais. O que eu vou fazer? E aí a gente tem que começar a traçar metas assim mesmo, né? Metas a curto e longo prazo, para que a gente não fique desesperada, né? Para que caso aquele mês não dê certo, a gente tenha, né, um próximo mês melhor. E aí eu comecei a buscar parcerias, que eu acho que é muito importante na nossa área. E aí eu comecei eu também trabalho com gestantes, né? Eu sou gestante materno-infantil, então meu público é gestantes e eu tô com crianças até 12 anos. Os adolescentes eu atendi ele bem no início, só que agora é um público que eu não tô mais captando muito. Eu quero mesmo dar o foco, né, para gestantes e crianças até 12. E aí eu comecei, procurei um centro de gestantes aqui na minha cidade, que faz exercícios para gestantes. E a gente começou uma parceria bem legal, também com outras pediatras, né, com amigas que tinham filhos. As amigas começaram a me indicar. E aí até semana passada eu sempre pergunto também, quando a paciente chega no meu consultório, né, a mãe ou a gestante, eu pergunto, da onde você me conheceu? Porque eu gosto de saber um pouquinho, foi uma coisa que eu também aprendi no coach, né? Da onde você me conheceu? E semana passada, uma gestante foi até atendimento lá. Uma gestante me falou assim: eu acho que eu estava procurando uma nutricionista materna infantil na região. Não sei se eu joguei no Google ou se eu joguei no Instagram e apareceu você. Falei, gente, tipo, a pessoa procurou no Google e apareceu eu, como assim? Eu tô aparecendo no Google, tô aparecendo nas primeiras pesquisas, sabe? Fiquei muito feliz. Então, eu acho que assim, o Instagram também é uma porta de venda nossa, assim, né? Além do marketing do Instagram e o boca a boca. Eu acho que o boca a boca, principalmente na minha cidade, sim, Niterói é uma cidade grande, mas é uma cidade que todo mundo conhece todo mundo. É impressionante. Eu conheço fulano, que conhece fulano, que vai conhecer fulano, que vai conhecer você. Então, todo mundo se conhece. Então, eu acho que o boca a boca é o principal marketing aqui. Mas também não adianta um marketing boca a boca se eu não fizer o meu trabalho bem feito. Porque também esse boca a boca pode me botar lá para baixo, né? Pro Então, bem e ou pro mal, né? O boca a exatamente. boca serve para os dois. Serve para os dois. E a parceria com pediatras também, com odontos pediatras, com centros de psicomotricidade, né, que faz atividades mesmo para crianças. Então, eu fui buscar, ia lá, batia na porta, dava meu cartão. Eu acho que isso foi, aos pouquinhos, foi crescendo, foi me ajudando. E eu acho que é isso que é importante mesmo, né, para deixar que esse frio da barriga da gente não sobressaia
e impeça que a gente dê o próximo passo, né? É importante Uhum. correr atrás daquilo que realmente a gente quer e que está fazendo feliz, né? Por exemplo, na Uhum. engenharia, eu estudei, eu me formei, cheguei a dar aula em faculdade. E só que não era aquilo que eu estava feliz. Então não adiantava eu ficar ali, mesmo que eu estivesse ganhando o meu dinheiro, mas não estava feliz. Então eu acho importante a gente sempre, mesmo com frio na barriga, a gente correr atrás. Perfeito. Acho maravilhoso você falar isso. A gente teve alguns encontros, né, na sua turma lá para falar da parte de divulgação, redes sociais magnéticas, né, comunicação. E eu já via nas suas redes sociais essa parte de relacionamento, de divulgação, mas não é só isso. Tem as parcerias, tem muito mais que pode ser feito. E eu até falei numa das lives que eu estou fazendo às 20 horas, né, durante essa semana, sobre essa importância de nós sermos as primeiras pessoas de fato, independentemente de frio na barriga ou não, né? De fato, acreditar no nosso trabalho, de mostrar para as pessoas quão fantástico esse trabalho é. E depois, o boca a boca, eu vejo, de fato, assim, não tem como ganhar dele, né? Um cliente satisfeito vai trazer em algum momento para você 5, gente. Entenda isso. E aí eu vou querer entrar nessa parte agora dos atendimentos com você. Você falou que quando você foi buscar a formação em coaching, você estava naquela procura de, poxa, preciso ver alguma coisa aqui diferente, né? As ferramentas para atender as crianças, para conseguir ter mais adesão, conseguir ajudar. Como que foi a sua, como foi não, né? Como está sendo a sua experiência aí em utilizar esses materiais em atendimento? Você trabalha mais com as crianças, mais com os pais, os dois juntos? Conta um pouquinho aí de como que você agrega a metodologia do coaching, como isso tem te ajudado. Tá, vou falar um pouquinho. Nas primeiras, né, quando eu não tinha começado ainda, chegava criança e os pais lá no consultório, né? E aí eu falava muito com os pais, eu não tinha ainda muito essa pegada com a criança, não sabia o que fazer com ela ali. E às vezes uma criança de 5, 6 anos não parava quieta no consultório, né? Quem vai controlar a criança de 5, 6 anos? Queria fazer tudo, mexer em tudo, e lá não tinha coisas para ele mexer. Aí eu fiquei assim, meu Deus. E aí depois com esse curso, com essa formação, eu comecei a aplicar essas ferramentas. Aí o que eu faço hoje, né? Chega na primeira consulta, primeiro eu faço uma pré-anamnese, mando um formulário, e aí a família já chega aqui no meu consultório, eu já sei, né, ali do problema básico do que se trata. E aí eu converso um pouco com a mãe, porque o questionário que eu mando é bem completo. Então eu converso ali um pouco com a mãe para ela, eu falo com ela mais algumas perguntas e depois eu já vou o foco para a criança, justamente para a criança não vir aqui e ficar sem, né, sem ficar andando para um lado, andando para o outro, sem conseguir se distrair. Eu também tenho uma estagiária, né, ela está até aqui, ó. Ah, que legal. Euzinha controlo, realmente. Tem horas que eu tenho que recorrer a ela, porque o consultório a criança tá uma confusão, mas ela me ajuda também. E aí eu começo por exemplo, uma ferramenta muito legal, né? Que é a Bike dos alimentos. Eu adoro aquela ferramenta, as crianças também amam. E eu sempre ponho elas para fazer, né? Para pintar, principalmente ali, 6, 7, 8 anos. Elas sentam, pintam, e aí, enquanto elas estão pintando ali, eu continuo conversando com a mãe, né? Continuo fazendo esse atendimento. E aí, depois, quando eu acabo com a mãe, eu foco direto na criança. E sempre que acaba, né, aquele atendimento, a gente sabe que com criança não adianta a gente falar, ah, então tá, tchau, tá aqui, vai fazer em casa, porque não vai adiantar. Assim, muitas vezes, os pais, quando vêm procurar a gente, eles já fizeram várias coisas, né? Eles já tentaram a fruta, já tentaram o legume, já tentaram de tudo quanto é maneira, já foram na internet, já procuraram, já viram mil e uma formas de fazer. Então, aí eles vêm procurar a gente. Não adianta a gente falar para eles, ah, faça isso, porque eles já sabem o que tem que fazer. Então, a gente, de fato, a gente tem que ajudar a como esses pais vão trabalhar em casa e aqui. Então, eu sempre falo, a criança não adianta eu falar para vocês, volte aqui a 2 meses. A gente tem que fazer um acompanhamento, a gente tem que ter um programa. E aí, cada criança eu vejo necessidade de fazer 2 encontros mensais ou 4 encontros mensais. E aí é de acordo com cada criança. E o coach me ajudou muito porque eu confesso que eu não conseguiria assim falar, então tá, vamos fazer 4 encontros mensais. Tá, e aí, essa criança ia vir aqui no meu consultório, ia fazer o quê?
com essa criança 4 vezes ao mês, eu não ia saber o que fazer, né? Então, eu acho que foi muito importante para eu conseguir me programar. Encontro que vem, vou fazer tal ferramenta, porque essa criança está precisando evoluir em tal coisa. Daqui a 15 dias eu vou fazer tal ferramenta, porque eu preciso tal coisa. E aí, no final de... Normalmente eu faço assim, eu proponho, né, de 4 a 8 encontros, depende, né? E aí, no final desses 2 ou 3 meses, depende da quantidade de encontros que a gente fechou e do tempo, né? Aí eu vejo a criança. 15 dias atrás mesmo eu dei alta para um pacientinho, né? Dei alta, mas falei, ó, vamos continuar. Se precisar novamente, daqui a 2, 3 meses você volta. Mas a criança já estava assim, sabe? Perfeita. Até no dia da alta eu fiz um cartaz com ele. E aí eu botei as metas para os próximos 3 meses e botei aqueles post-its, sabe? Botei vários post-its. Eu acho que eu botei uns 90, que era justamente 30, 60 e 90 de cada mês. E a cada dia que ele conseguisse cumprir aquela meta, ele tem 5 aninhos. E a cada dia que ele conseguisse cumprir aquela meta, ele tirava o post-it dali. Aí a mãe falou que, quando chegou em casa, a mãe falou: olha, tá tudo empolgado, botou na parede e todo dia ele vai lá e tira o post-it que ele conseguiu cumprir a meta, né? E a meta a gente estabelece de acordo com cada criança, com cada família. Mas eu acho que foi muito importante essas ferramentas para eu conseguir mesmo colocar em prática esse atendimento com criança, especialmente, né? Super legal você contar isso, porque a gente está recebendo uma galera nova que chegou por conta da Semana NutriKids 2.0, né? E aí o pessoal fala assim, mas tá, vou fazer um programa de atendimento, um programa nutricional, com 5, 8, 10 consultas, o que eu vou fazer com essa criança? Justamente quando a gente vem com esse drive da faculdade, que é aquele negócio, anamnese, antropometria, diagnóstico nutricional, né? E depois uma orientação, você não tem muito o que fazer com a criança em todos esses encontros. Você vai fazer 10 encontros só para ir mudando coisa em cardápio, né? Não faz muito sentido. Mas quando você tem essa pegada de cada vez você tem um material diferente para trabalhar com eles, né? Um trabalho, uma demanda diferente também, eu acho que isso é muito importante. Eu vou falar mais disso na semana que vem com as meninas. Mas esse do trabalhar as demandas específicas da família. Igual você falou, tem família que é menos encontros, tem famílias que é mais, porque depende daquela história. E eu sempre vou personalizando. E aí, a partir disso, eu acho que começa a fazer muito sentido o serviço do nutricionista, como o nutricionista que ele não é mais um causador de problemas, e sim um resolvedor de problemas, né? Eu vejo essa perspectiva na mudança das nutris que florescem, que elas começam a falar assim, eu comecei a ajudar no como, você até falou. Eu agora ajudo como fazer, porque, gente, a informação, não dá pra gente fugir. A grande maioria da população, a grande maioria, tem algum tipo de acesso à informação, né? Você joga aí o que dar para a criança comer no Google, aparece um monte de coisa, né? A gente no Instagram divulga isso, inclusive. Então, não é mais simplesmente o informar, mas é o ajudar a construir caminhos. E eu tenho certeza que esse aumento que você vem tendo no consultório tem muito a ver com isso, com ajudar essas famílias a, de fato, chegarem nos resultados que elas desejam, né? Vamos lá, eu queria assim, você falou um pouco da criança, então, que para você ajudou aí, resolveu, né, essa parte de agora eu consigo trabalhar com a criança em todos os encontros. E como que ficou a sua relação com os pais das crianças? Você sente que teve algum tipo de mudança, de como você aprendeu na faculdade, de como agora você faz de fato? Conta um pouquinho disso. Eu acho assim, importante falar que na faculdade a gente aprende muito pouco ou quase nada de relacionamento, né? A gente aprende ali a teoria do cálculo, teoria de como montar uma dieta, um cardápio perfeito, mas a questão de relacionamento, de empatia, eu acho que a gente só aprende realmente nos cursos ou no decorrer dos atendimentos, né? Eu acho que assim, para os pais, eu acho que é o acolhimento, né? Porque eu também, eu sou mãe, né? Depois que eu me tornei mãe, a gente sabe que a mãe e o pai precisam de acolhimento, porque às vezes eles estão ali desesperados, às vezes eles não estão fazendo por mal, só que eles estão fazendo porque eles estão desesperados, né? Tá dando aquele alimento que não é para dar, mas eles estão dando porque eles não têm outra saída. Então, eu acho que assim, eu acho que a gente não pode julgar, né? A gente tem que se colocar no lugar dos pais, se colocar no lugar dos cuidadores, né?
que estão te procurando para ajudar. Então, o meu papel aqui, sempre que chega um pai, uma mãe, ou até, né, às vezes vem tia, às vezes nem vem mãe, porque às vezes a mãe trabalha, e a tia que fica com a criança, ou a avó. Enfim, a gente não pode julgar, fazer julgamentos, porque a gente sabe que a gente não sabe a real dificuldade que aquela família está passando. Então, eu acho que é empatia, né? E explicar todo o processo, que o comer, de fato, não é só comer, né? Então, tem todos aqueles degraus que eu aprendi com você lá, desde o programa Brincar de Comer. E eu acho que o depoimento que a mãe me deu semana passada, eu acho que mostra, assim, perfeitamente o que eu consegui mostrar para ela numa consulta. Que o comer não é, de fato, só a criança pegar e botar o alimento na boca e ingerir aquele nutriente. Não é. É muito mais que isso. Eu vou ler aqui. Eu tô até deixando o computador aberto. Por favor. Vou ler para vocês, que foi bem legal, assim. Eu nunca ninguém tinha feito um depoimento assim, então, passando por realmente todas as fases do comer, né? Eu achei bem legal, vou ler. Bom, foi nosso primeiro encontro. Creio que o primeiro de muitos. Alimentar não é somente abrir a boca e ingerir os alimentos. Requer todo um ritual. A começar pela audição, seguida do tato, depois o olfato, visão e, por último, o paladar. Como assim? Explico. Começa pela audição, porque ao procurarmos uma nutricionista, devemos estar atentos a cada orientação. Dica, indicação, ou seja, nos alimentarmos de cada palavra dita para que o êxito da nossa alimentação saudável aconteça. Em seguida, o tato, pois é através dele que vamos escolher o que servir, como preparar os alimentos, como montar a mesa e, por fim, os pratos a serem saboreados. Aí entra o olfato. O cheirinho de um refogado nos convida ao banquete preparado com carinho e amor. Depois vem a visão. Afinal, comemos com os olhos. Ou pelo menos a impecável apresentação da montagem do prato nos convida a saborear alimentos que, se apresentado de forma simples, não nos causaria tanto impacto. E, por fim, o paladar. Esse incrível sentido que nos permite viajar entre o doce e o salgado, passeando pelo cítrico e oscilando por vários alimentos líquidos, pastosos e sólidos. Então, eu posso dizer que a doutora Roberta é uma verdadeira artesã da nutrição, nos lapidando a nós, pais e filhos, a descobrirmos e nos aventurarmos numa deliciosa viagem através da alimentação. Eu fico até emocionada, toda arrepiada. Foi esse o depoimento que ela escreveu para mim. Achei tão lindo. Eu falei, gente, ela parou, né, para escrever tudo que realmente ela sentiu naquela consulta. Eu fiquei muito feliz, fiquei emocionada. Fico emocionada, né? Toda vez que eu leio, toda vez que eu lembro da minha trajetória, que eu lembro de tudo que aconteceu comigo, principalmente nesse último ano, a ausência do meu pai, enfim. É muito legal receber isso. Eu acho que, com certeza, tudo que eu fiz, todo o curso, né? O seu curso, os dois, o Brincar de Comer, o coach, né? Também eu fiz uma mentoria para gestantes. Então, acho que tudo que eu investi, eu estou colhendo os frutos, né? Ainda quero crescer mais? Óbvio que eu quero. Mas eu já estou muito feliz onde eu cheguei, onde eu estou hoje. É muito lindo, né? Eu falo que essa parte do reconhecimento, assim. É claro, a Roberta, enfim, é minha aluna, ela sabe que eu não sou nem um pouco como que eu vou dizer, do romantismo em dizer da gente apenas trabalhar, né, pensando em, enfim, cumprir uma missão. Eu acredito que sim, a gente pode trabalhar com o que a gente gosta, ajudando as pessoas, mas existe o trabalho para que a gente possa, né, se sustentar a partir dele também. De fato, isso existe, esse é o mundo. Então, eu não romantizo essa questão de, tipo assim, o dinheiro não é importante, né? Não é importante o quanto eu recebo pelo meu trabalho. Mas, no fim das contas, na hora que a gente chega com essas duas coisas, poxa vida, consegui receber o meu dinheiro aqui, sei lá, realizar os sonhos da minha vida, comprar as minhas coisas, investir no meu consultório, isso é muito bom. Mas, gente, toda vez que eu escuto, tipo, um retorno desse, uma mãe parar, ir lá, escrever, teve até alguém que colocou aqui, é um poema praticamente, né? Parar, escrever isso. Hoje de manhã mesmo também, eu tive uma aluna que mandou
ela recebeu um áudio de uma criança, né? Aí a criança estava com uma ferramenta assim na mão, ela mandou para mim a fotinha da criança e o áudio que a criança mandou. Ele falou: ah, olha aí, né, o que o coaching está fazendo. Eu acho que isso, esse reconhecimento, não tem nada que pague. Ainda que eu não seja a pessoa que não romantiza a coisa, sabe? Porque, gente, tipo, é o fruto do seu trabalho, né? Isso é muito importante. E eu sempre falo isso, que eu acho que a gente não tem dimensão total, né? Por mais que a gente acredite que tenha, não é uma dimensão total do quanto uma nutricionista infantil impacta a vida de uma família. Acho que só uma família que passou de fato uma dificuldade com uma criança, então, sei lá, igual você, né, que teve uma pequenininha com alergia alimentar, uma mãe que tem uma criança que não come, uma mãe que teve dificuldade com a amamentação, na introdução alimentar, que tem um filho obeso, na hora que ela encontra um profissional, que o profissional fala: calma, tô aqui, vou te ajudar, a gente vai desenhar um caminho diferente. E aí ela vai conseguindo e fazer essas mudanças na casa dela, tipo, não tem nada que pague para ela esse resultado, porque é o filho, né? É o diamante, assim. Eu imagino que ter um filho é um diamante. Eu sempre falo isso para as mães que eu atendo, né? Ó, eu tô aqui só te orientando, mas o diamante é seu, o filho é seu, você precisa me dizer se está fazendo sentido. Então, quando vocês têm esse reconhecimento, eu acho que é fruto de um belo de um trabalho, assim, que não tem como a gente não crescer se esse lado do reconhecimento das pessoas perceberem o valor do teu trabalho está crescendo também, né? É uma coisa. Às vezes o pessoal fala, sei lá, qual foi o hack que a Roberta usou para sair de 3, 5 pacientes, né, na semana para 15 pacientes? Não tem hack, tem trabalho, tem técnica, tem estratégia, tem dedicação. E aí é uma coisa que vai se construindo, né? Eu fico super feliz, assim, quando vocês recebem esses feedbacks, porque eu sinto quase meu, assim. Eu fico muito feliz, de fato, pelas conquistas de vocês. E, Flor, falando em conquista, eu queria que a gente falasse um pouco das conquistas que ser nutricionista infantil te permitem. Assim, o que você sente que mudou para você? Ainda mais você que já tinha tido experiência, né, em uma outra área e trabalhando com outras coisas. O que mudou para a Roberta enquanto profissional, enquanto pessoa, né? O que você pode contar aí que você sente hoje de diferente? Então, eu acho que a conquista maior que eu tenho, assim, é o fato de conseguir ajudar mesmo as pessoas, né? Eu sempre gostei muito de ajudar. E esse fato de conseguir levar através da nutrição, que eu acho que a nossa vida, o primeiro pilar é a alimentação, né? A alimentação saudável. Então, se a gente conseguir levar essa alimentação saudável para as famílias, eu acho que realmente é isso que me move, né? Ajudar. Ajudar me move. E eu acho importante também falar, Carol, que fugindo um pouco dessa pergunta, que o planejamento é muito importante. Eu lembro que no primeiro mês do seu curso, que eu já estava com os dois juntos, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não vou dar tempo de dar conta de filho, de dar conta de fazer de assistir todas as aulas, de fazer tudo. Eu sentei, fiz uma planilha no Excel com todos os módulos que tinha para fazer, com todas as atividades que eu tinha para fazer. Botei por dia até o final do curso, né? Que a gente tem um ano, até o final do curso, botei por dia. E ali eu consegui ter uma ideia. Não, então se eu fizer tudo direitinho, em maio do ano que vem eu vou ter terminado o curso. Então, eu acho que o planejamento foi essencial também para eu conseguir fazer tudo direitinho. Mas voltando à pergunta, Antes de você continuar para a pergunta, vou ligar aí com essa parte do planejamento, porque isso nos trouxe a ideia depois, a gente começou a fazer alguns materiais, né? Quando a Ró falou assim, meninas, olha, eu organizei aqui a planilha para eu poder estudar. Primeiro, uma coisa maravilhosa disso, a gente tem uma tendência a achar que não tem tempo. Eu brinco, né, que eu quero comprar tempo na banquinha, se alguém achar, me fala cadê a banquinha que eu quero comprar, porque é algo escasso. Realmente, é 24 horas no dia, é isso, né? E aí você tem as suas demandas, as demandas da família, da casa, as demandas do consultório, né? E às vezes, poxa, que horas que eu vou fazer um curso? Que horas que eu vou investir de fato em algo que eu sei que vai fazer sentido? Aí, ao invés dela ficar lá, isso mostra muito, assim, sobre o florescer, sabe? Ao invés dela falar, nossa, não tenho tempo, nossa, não consigo, nossa, não vou fazer, ela sentou e se organizou. Com o que eu tenho, que horas que eu vou fazer? Isso mostra muito de uma postura profissional, né? Onde o profissional ele pega a rédea do negócio todo e fala assim, opa,
eu preciso fazer isso daqui, que horas que é, que horas que eu tenho, então vamos calcular. E ela trouxe essa planilha para o grupo, as meninas do grupo utilizaram, inclusive, foi muito legal. Então, se você está no momento que, ai, de repente eu não tenho tempo, pensa na organização. Porque tempo, gente, é sempre 24 horas, né? É como a gente organiza e prioriza esse tempo de fato. Mas beleza, eu vou deixar você voltar lá para o que você ia Não, com responder, que eu te certeza, interrompi. essa questão do planejamento, né? Porque eu falo até hoje, assim, eu falo, meu Deus, meu dia hoje tinha que ter tido 48 horas, o dia acabou. E às vezes, assim, mesmo com planejamento, às vezes a gente não consegue realmente cumprir tudo. Mas aí a gente tem que passar para o dia seguinte e ir fazendo. Pra gente não deixar, né? Principalmente com o filho. Eu fico assim, ai meu Deus, meu filho tá com 1 ano e 8 meses e agora eu tenho ficado muito mais fora de casa do que em casa. E às vezes ela chora para sair. Então, é uma fase, é difícil, né? Então a gente tem que, como você falou, do valor, a gente tem que botar valor ao nosso trabalho, porque só a gente sabe o quanto a gente está percorrendo, o quanto a gente está trabalhando, e a gente fala assim, foi sorte. Não, não foi sorte, gente. Quem dera se tivesse tido sorte, né? Foi muito trabalho. Ontem mesmo, eu estava até 10 horas da noite, eu atendi uma paciente 8 horas em casa, né? Eu já estava em casa, online, e fiquei fazendo o plano até 10 horas, porque, assim, é tudo detalhado, tudo especificado para cada paciente. Então, tem uma demanda, tem uma demora, e às vezes, assim, aquele valor, acha, então tá, o valor da consulta dela é X. Ela vai ficar ali com você 41 horas. Mas esse X, ela fica depois fazendo o planejamento, ela fica depois respondendo o WhatsApp das perguntas das mães, né? Então, esse valor é o Antes estudando, né? estudando, porque a gente sempre está estudando, sempre. Eu tô com vários cursos ainda para terminar, inclusive tem que rever o coach, tem que rever o brincar de comer, a mentoria, eu estou fazendo a pós-graduação, então é tudo que a gente investe, a gente tem que botar o valor na gente. Então, às vezes, alguma paciente, você dá desconto? Não, gente, a gente não tem como dar desconto, né? Aquele valor é o valor que vale a nossa hora naquele momento. Pode ser que daqui a 2 anos vai valer 2x, 3x, 4x, não sei. Mas nesse momento, hoje, está valendo isso. Então, a gente tem que dar o nosso valor. E aí, fazer mesmo, né, que aquele valor seja reconhecido pelas outras pessoas, né? Eu acho que isso é o mais importante, essa questão da nossa valorização também. Com certeza, com certeza. A Arce até colocou aqui, né? Exatamente, é fruto da sua dedicação, então tem que valorizar. Eu até fiz uma live durante essa semana falando de precificação, porque eu acho que essa às vezes é uma falha que a gente tem na própria graduação, né? De não aprender a como colocar o preço no nosso serviço, porque preço é uma coisa e valor é outra. Então, valor é o que você vai agregando com o tempo ali e tudo mais. Mas quanto de fato eu posso cobrar para ser um valor que seja justo para mim, justo para quem está recebendo, ali compatível ao valor que eu estou entregando. E, gente, não tem outra pessoa a não ser você mesma que sabe da qualidade do serviço que entrega. E aí que eu acho que vem essa parte da confiança, né? Para a gente poder, enfim, conseguir entregar o melhor mesmo e falar sem medos ali para o paciente quanto custa o nosso atendimento. Florzinha, eu sei que eu preciso ir te liberando, né? Ela tem um compromisso agora a 1. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, assim, para o pessoal que está aí ouvindo a gente. E te agradecer de antemão por esse tempo de estar aqui. Eu estou muito orgulhosa, de fato, assim, do seu resultado, do seu crescimento. O seu consultório ficou lindo, lindo. Eu não vejo a hora de ir para o Rio de Janeiro para conhecer, para poder ver de pertinho. Quando eu for, pode deixar que quando eu for a gente combina. Porque ficou muito lindo, de fato, e eu tenho certeza que você vai plantar cada vez mais sementinhas da alimentação saudável aí. Deixa uma mensagem final para o pessoal. Tá. Não, primeiro eu gostaria, né, de finalizar agradecendo novamente. E eu acho que se eu puder dar, né, eu acho que tem muitas nutris aqui me assistindo, ou futuras nutris, estudantes, né? Se eu puder dar um conselho, uma mensagem final, assim, não deixe para o dia seguinte, sabe? Não deixa, quando eu me formar, eu vejo o que eu vou fazer. Começa agora, começa na faculdade, começa planejando, começa escrevendo no papel metas. Daqui a 1 ano eu quero estar tal lugar, daqui a 1 ano eu quero ter feito tal curso, daqui a 1 ano eu quero ter comprado tal material, porque tudo é organização, né? Organização de agenda, organização financeira, organização de dia a dia, porque é difícil perguntar como é que você faz tantas coisas na sua vida. Falei, difícil, é planejamento mesmo, ali minha agenda fica, né?
Desde o momento que eu acordo até o momento que eu durmo, eu boto todas as funções que eu tenho que fazer. Por exemplo, academia, consultório, almoço. Eu boto tudo ali, porque eu vejo aquela agenda, aquilo me dá uma certa tranquilidade que está tudo cronometrado ali. Então, eu acho que o planejamento e não deixar para depois, não deixar, vou ter que terminar minha faculdade e depois eu vou lá ver o que vai acontecer. E também focar, eu acho que principalmente se tiver alguma adolescente aqui, né, que está entrando agora na faculdade, 17, 18 anos, leve mesmo essa faculdade a sério, busque, né, busque o professor está ali para te ajudar, busque os congressos, busque os cursos, busque se destacar, porque eu tenho certeza que eu tenho duas nutricionistas que eu já vi aqui que se formaram comigo e elas sabem que eu me destacava na graduação, né? Que eu procurava os professores sempre para estar lá enchendo o saco. Enfim, então eu acho que a mensagem final é não deixe para depois, né? Faça agora, busque, corra atrás, porque a gente só correndo atrás mesmo do que a gente quer, que a gente consegue, porque não vai cair do céu, não cai. Com certeza. Ah, Florzinha, muito obrigada pelo bate-papo, por contar aí um pouco da sua história, dividir com a gente. Logo, logo mais eu chego aí para conhecer esse cantinho lindo, viu? Ó, um beijão em você. Eu vou continuar dando uns recadinhos aqui, mas pode seguir pro seu compromisso, senão você vai se atrasar. Um beijo. Então tá, gente. Obrigada. Muito obrigada e vem aqui, tô te esperando, tá? Pode deixar, vai ser bem em breve, eu acho. Eu acho que vai ser bem em breve, depois te conto. Então tá bom. Tchau, tchau, Flor. Obrigada. Obrigada eu. E, gente, lembrando, né, Semana NutriKids 2.0, link tá na bio. Você pode se inscrever gratuitamente, um evento 100% online, vai começar na segunda-feira que vem. A gente vai fazer essas aulas em um site separado, lá eu vou te mostrar essa metodologia aí que a Roberta tá aplicando nos atendimentos dela, né? Que tá fazendo esse boca a boca do bem correr, trazendo mais famílias para conhecer o serviço dela. Então, você quer conhecer um pouquinho sobre a metodologia do coaching, como aplicar coaching nutricional infantil com ética, responsabilidade, envolvendo a criança tendo mais adesão ao tratamento, depois corre lá na nossa bio para se inscrever, tá? Hoje, às 20 horas, a gente tem live também. Eu vou falar sobre como envolver os pais no atendimento. E depois a gente continua diariamente, live às 12 horas com uma nutricionista que floresceu para nutrição materna e infantil. E live às 20 horas com um conteúdo técnico, tá certo? Eu vi aqui que a Monique perguntou, eu estou iniciando o 6º período, então eu posso começar? Você pode começar já a fazer cursos e estudando sobre a área da nutrição materna e infantil, né? A própria a Roberta começou o nosso curso quando ela já tinha se formado, mas a Gabi, que veio segunda-feira aqui na live, ela começou o nosso curso quando ela era estudante. Então, desde agora, desde a graduação, você pode fazer isso. Eu vejo que, aliás, quem leva, né, essa fase da graduação com mais maturidade, geralmente tem resultados mais rápidos. Tipo a Gabi, tipo a Roberta, porque, de fato, você acelera o seu processo de crescimento ali no início da carreira, tá, Flor? Então, desde agora aí, responsabilidade, tá certo? Gente, é isso. A gente se vê, então, mais à noite, às 20 horas. E Semana NutriKids, link está na bio. Beijinhos pra vocês. Tchau, tchau.